Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Estamos aí na nossa série O Poder do Jejum e no episódio de hoje vamos falar das transformações pela fé, histórias de jejum que nos inspiraram, histórias bíblicas de jejum que mais nos inspiraram. Vamos começar com uma história que é uma história que inspira bastante. E vamos falar sobre o jejum de Daniel, né? Como o Daniel utilizou o jejum na sua vida e quais foram as mudanças, os propósitos, o que você vê de mais importante nessa história do jejum de Daniel. Daniel é um jovem que foi levado para o cativeiro babilônico e logo foi escolhido, juntamente com alguns companheiros e outros, dentro daquele costume de Nabucodonosor, de tomar jovens capazes para serem treinados e ajudarem no governo. E aqui, Daniel, o seu livro vai mostrar a importância do jejum como ferramenta poderosa para buscar a Deus, para buscar a sua vontade, a dependência de Deus, entender qual é a vontade de Deus. Ele utilizou o jejum como uma forma de consagração e entrega a Deus em momentos muito decisivos na sua vida. O primeiro é quando ele tem que passar por uma formação intelectual, todos os costumes da Babilônia, mas o alimento muito consagrado a deuses. E ele, então, não quer se contaminar, ele teme a Deus e há regras dentro das Escrituras sobre alimentação. E aqui está o grande desafio de pedir que seja poupado. Mas como? Como ser poupado? Ele pede que ele e seus companheiros comam apenas legumes, bebam água, mas não tomem o vinho do rei, não comam as iguarias do rei. E aqui é como que uma forma de jejum parcial. E esta é uma declaração de sua devoção a Deus e do seu desejo de seguir os princípios de sua fé. Então o jejum aqui, esse tipo de jejum é feito exatamente para demonstrar que ele é alguém firme na fé, que não, mesmo em a cultura estrangeira, ele não abre mão dos princípios da sua fé em terra estranha. E essa decisão de jejuar nesse contexto representou o que? A rejeição dos valores babilônicos e a afirmação do seu compromisso com a santidade. A outra ocasião, no capítulo 9 de Daniel, ele dedica um tempo de oração e jejum, buscando a Deus a favor do seu povo. Aqui ele quer a restauração do povo de Israel. E aqui mostra como Daniel entende o poder do jejum para trazer à luz profecias. Às vezes nós pensamos que uma palavra profética se cumpre automaticamente. Não. Deus trabalha com princípios. Quando Deus envia uma palavra profética de juízo, não é porque Deus queira julgar, é porque o pecado leva ao juízo, como ocorreu com Nínive, 40 dias e Nínive será destruída. Mas quando ele envia Jonas por causa da sua graça e misericórdia e o povo, desde o rei, se arrepende, o juízo é suspenso, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por outro lado, quando Deus envia uma palavra profética boa, revela a sua vontade. Mas eu preciso concordar com Deus, porque Deus trabalha conosco. Eu preciso entrar em concordância e o princípio é que através da oração eu vou gerar o cumprimento. E aqui vamos ver que Daniel usa o poder da intercessão para que a profecia de Daniel, que declarava que o povo ficaria cativo apenas 70 anos, ele olha e diz, uau, o tempo está chegando. O que ele faz?
usa o jejum. Ele vai jejuar a favor da restauração. E o que ele faz? Ele entra no nível de arrependimento no lugar do seu povo. Ele confessa os pecados do seu povo como se fossem seus, porque reconhece que o estado em que o povo se encontra de cativeiro é por causa do seu pecado. Na outra ocasião, no capítulo 10, ele tem visões que ele fica, não sabe entender as visões. E ele vai buscar a Deus para entender os mistérios divinos. E é nessa busca de jejum também que Daniel nos mostra como conhecer os mistérios de Deus, receber as revelações de Deus, e mostra sua humildade, sua dependência de Deus, sua integridade. E esta vida jejuada, por assim dizer, de Daniel, faz com que ele seja considerado alguém de um excelente, né? É uma pessoa excelente, um caráter excelente. E ele é tão excelente que ele conquista a confiança de todos os reis do Império Babilônico e ainda chega a ser primeiro-ministro no próximo reino, que é o reino persa. E mesmo neste reino persa, quando ele é acusado, quando ficam com inveja dele e pedem ao rei para emitir um decreto de que por 30 dias ninguém vai orar a outro Deus, ele entra no seu quarto e, como sempre, ele não se deixa intimidar. Ele ora 3 vezes por dia, é lançado lá na cova dos leões e o próprio rei não consegue nem dormir à noite, diz: o teu Deus te livrou. E depois ele é exaltado, e tudo por causa desse princípio que ele aprendeu. O jejum tem poder para lhe dar vitória no meio de todas as provações, e você vai se levantar acima da sua própria geração e de um rei ímpio. Ele foi um estadista num reino estrangeiro, num reino opressor, e triunfou. E recebeu o reconhecimento de todos eles e o respeito, e estamos hoje aqui com o livro do profeta Daniel, a quem Deus dá as revelações sobre os últimos acontecimentos, até sobre a morte do próprio Messias. Maravilhoso isso. E no caso de Esther, quais desafios Esther enfrentou aí durante esse jejum? E qual foi o resultado? Aquele jejum de Esther de 3 dias, né, sem comer e beber? Aqui nós vamos ter uma jovem órfã que chega a ser rainha e não revela quem é o seu povo, mas o seu parente, seu primo, que não se dobra diante de alguém de uma posição tão elevada no reino, Amã, e então desperta o ódio de Amã, até porque os outros ficam: ele não se curva, vamos ver. E quando Amã vem ao rei e pede para serem destruídos todos os judeus, porque ele quer matar não apenas Mardoqueu, mas toda a raça, porque descobre que é judeu, aí então é quando Mardoqueu rasga as vestes e fica na porta do palácio, não pode entrar, e Esther manda saber o que é, e ele pede: vamos ver, vai falar com o rei, quem sabe se para um tempo como este tu não chegaste a este reino. E o que Esther vai enfrentar? Um dos momentos mais significativos aqui. A primeira coisa é o temor. Ela tinha um desafio muito grande: a ansiedade e o medo pela sua própria vida, porque há um decreto de morte sobre ela. Ao se preparar para encontrar o rei, ela sabe que existe uma lei. Ela tem que vencer a ansiedade, ela tem que vencer o temor. Ela toma uma decisão. É verdade que ela toma uma decisão. Ok, já que vem um decreto de morte, se perecer, pereci. Como dizer, eu vou ter com o rei, mas por favor. E aí onde ela vai usar o poder do jejum. Ela diz: eu vou, mas vocês têm que jejuar 3 dias, eu vou pegar as minhas servas, vou jejuar 3 dias e vou ter com o rei. Se eu perecer, pereci. Agora você imagina que ela entra nesse jejum como qualquer um de nós entraria.
com ansiedade, mas disposta a morrer. Se ele me matar, ok, de qualquer maneira já é um decreto de morte. E torna-se então, nesse contexto, o jejum se torna um ato de coragem, em que Esté busca força no meio da incerteza e do perigo, no jejum. É interessante que o livro de Esté não tem uma menção ao nome de Deus, mas é um livro onde se vê Deus em cada página. Porque ela está jejuando só porque está deixando de comer? Não, é porque ela está na presença de Deus. Como judia, sabe para que o povo jejuava? Ninguém lá no Velho Testamento jejuava por causa, para perder peso ou por questões físicas, que nem sabia se existia ou não um efeito físico, mas todos era para buscar a presença de Deus, para o arrependimento, para buscar a vontade de Deus, para buscar proteção na hora do perigo, como fez para toda a sua jornada, como fez Neemias, como fez Esdras, todos eles. Então, ela está ali buscando a Deus. Então, o jejum se torna esse lugar de uma coragem. Outro desafio era a sua responsabilidade. O desafio da responsabilidade. Como rainha, ela sabia que sua posição era uma posição elevada, era uma posição de confiança e ela tinha uma responsabilidade perante o seu próprio povo. Indicava que a salvação do povo estava nas suas mãos, dependia dela e somente dela. E também ela enfrentou o desafio do isolamento social e emocional, quando ela tem que se trancar, não dá satisfação a ninguém, se isola completamente, se fecha com as suas empregadas. E embora os seus compatriotas também estivessem em jejum, ela poderia se sentir isolada na sua posição de rainha. Ei, estou aqui só, apenas com as minhas servas. E a vulnerabilidade dela, associada a esse estado de espírito, poderia minar a sua determinação, podia enfraquecer a sua determinação nesse período de 3 dias. No entanto, o jejum trouxe resultados poderosos, transformadores, porque Deus interveio. Primeiramente, Esther foi dada uma clareza e força necessárias para tomar decisões decisivas. Era decisivo ela dizer, vou enfrentar o rei. E é depois do jejum que ela, então, parte e coloca as suas roupas, as suas vestes, porque através da oração e da busca de orientação divina, ela encontrou coragem. Ela encontrou força. Ela foi fortalecida. Ela foi dominada por uma confiança sobrenatural. E ela ainda vai se enfeita. Eu imagino que ela foi belíssima. Né? Belíssima, que quando o rei olhou para ela, uau! Que rainha tão maravilhosa, tão bela. Então, essa confiança fortalecida durante o jejum, e o resultado final foi a salvação de todos os judeus, porque Deus interveio, o rei realmente ouviu, estendeu o cetro para ela, aceitou o convite para o primeiro banquete, onde ela convida, e com essa sabedoria de Esther de convidar também Amã para o banquete. Só pode ser Deus que deu essa orientação durante o jejum. E aí Deus vai, porque o rei não perde o sono à noite, aí já a soberania divina. A gente não sabe como Deus vai responder, mas sabe que Deus responde no jejum. Do jeito dele, de um jeito surpreendente. Imagina que o rei perde o sono, pede para ler as atas do reino. E ao ler, vão contar a história de quê? Do tio, do Mardoqueu, que denunciou um complô de assassinato do rei, e ele pergunta, o que fizeram? Nada. Ah, é? Tudo bem. Olha, tem gente aí no palácio. Quem é? Ah, é Amã. Porque Amã, depois do primeiro banquete, estava tão orgulhoso, a rainha convidou somente a mim, mas eu estou enojado porque eu passo por lá e aquele camarada não se dobra diante de mim. Aí aconselho, faz uma forca, amanhã vai para o banquete, pede o rei para enforcá-lo e vai feliz. O rei pergunta, quem está aí? Ah, é Amã, manda entrar. Ô Amã, que se fará ao homem a cuja honra o rei se agrada? E ele pensa, só pode ser eu.
Aí ele diz logo o que pega o cavalo do rei, põe, monta, e o principal oficial vai na frente. Assim se fará o homem que Deus quer honrar. Ele disse, ok, faça tudo isso com o judeu Mardoqueu. Que horror. Aí já vão buscá-lo, vem, e aí quando o rei diz assim, então hoje Esther, tem metade do rei. Aí ela pede pela vida. Quem fez isso? Esse mau Amã. Ele sai furioso e quando volta, como é que ele encontra Amã? Ele caiu no sofá para pedir misericórdia, mas o rei olhou, achou, ficou ciumento. Ele quer forçar a rainha na minha... Manda e forca. Então o que ocorre? O jejum trouxe esse resultado. Não apenas fortaleceu Esther, mas também uniu todos os judeus num momento de crise. Todos se tornaram um só, todo o povo foi liberto, esse judeu se tornou primeiro-ministro, a rainha Esther nesse governo estrangeiro, e todo mundo agora queria o Deus deles, né? Todo mundo se converteu a ser judeu na última hora e criou-se a festa do Purim até o dia de hoje para celebrar tudo por causa deste jejum de Esther. Maravilhoso. E como Elias se preparou, o que ele alcançou através do seu jejum? Vamos aí falando um por um dos principais. Elias é outro que se preparou. Elias é um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento. Existem duas pessoas em toda a história bíblica que sumiram do planeta. Moisés e ele. Enoque, que ninguém sabe o paradeiro dele. Enoque andava com Deus e um dia ele sumiu. Eu costumo dizer, ele andou tão perto de Deus que um dia não encontrou mais o caminho de volta para a casa dele e foi para a casa de Deus, né? E Elias que foi arrebatado. Então foi um dos mais extraordinários profetas em um momento de crise. Então a força espiritual e a dedicação a Deus são as primeiras evidências na vida jejuada de Elias, porque ele está profetizando nos dias mais terríveis do reino do norte de Israel, nos dias de Jezabel, que leva Acabe a adorar Baal, a sacrificar aos deuses. E ele se preparou para enfrentar estes desafios significativos e desempenhar um papel fundamental em toda a história de Israel. A preparação de Elias e os resultados de seu jejum são aspectos que revelam a profundidade de sua fé e a importância desse ato espiritual, dessa vida jejuada, desta busca de Deus, que é um tipo de uma vida de um jejum, período que ele passa no Ribeiro do Berite, ele apenas tem o pão que o corvo traz e a água que o corvo... É um jejum de que ele só tem um pão para comer, trazido por uma ave, e a água, mas essa clareza espiritual do jejum, em cada etapa desse desafio, nós vamos ver que Elias, e depois mesmo quando ele vai ser sustentado por uma viúva, o que é que tem? Apenas um pãozinho. Então é o alimento o pão, um pedaço de pão, um jejum que você come um pão. Quantas vezes tem gente hoje que faz um jejum só de pão? Mas revela a profundidade dessa fé. É tão impressionante. Eu sempre gosto de ler esse texto quando estou lá no Monte Carmelo, porque ele diz: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Você vai dizer, mas que petulância. Não, é porque ele tinha os ouvidos ligados a Deus. E a voz de Elias era a voz de Deus. O que ele ouvia, ele falava. Então essa vida de jejum levou a ter uma conexão com Deus muito próxima. Aí depois Deus fala, vai te apresentar a Acabe. Aí quando ele tem outro grande desafio, que é o desafio dos profetas de Baal. Gente, ele vem com uma ousadia que só quem vive mesmo na presença de Deus poderia ter essa ousadia, porque Acabe andava à procura dele.
vem aquele servo de Acabe que diz, eu não posso dizer que tu estás aqui, porque de repente o Espírito de Deus te leva não sei para onde, e Acabe vem e não te encontra, porque levou todos os reinos a jurarem que não te tinham lá. Ele diz, não, eu vou me apresentar, pode ir. E ele não tem medo. Acabe andava procurando a cabeça dele, mas ele vem e se apresenta a Acabe. Porque Deus falou. Então está vendo aqui alguém que está na hora de Deus. É na hora de Deus. Porque Deus diz, vai para o ribeiro querido. Foge. Mas agora Deus diz, apresenta. E ele diz para o rei, traz os profetas. São muitos, 450. E o rei obedece. Porque para uma autoridade sobre ele. Então ele enfrenta aqui, mostra essa coragem, esse desafio que manda vocês são muitos e deixa, e ainda zomba dele, vai lá, grita mais, ele pode estar viajando, né? E finalmente ele repara o altar de Deus, manda o povo derramar água, pede fogo do céu e apesar de ter um momento aqui em que ele alcança uma vitória monumental, porque ele traz Israel de volta para Deus. Todo o povo grita, só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus, e ele mata todos aqueles profetas. Depois, é claro, ele fica com medo de Jezabel, mas Deus o leva outro período de jejum, 40 dias a caminho do monte de Deus, jejum. E chega ali, ele ouve a voz de Deus, mansa e suave, porque ele estava sentindo, todo mundo morreu, eu estou só. Deus diz, não, há 7 mil joelhos que não se dobraram, e ainda o comissiona para que ele possa ungir Eliseu, para possa ungir reis. Seu ministério não terminou, e Deus honra esse homem de uma vida de jejum, elevando ao céu em carruagens de fogo. Lindo demais. Agora vamos falar sobre o jejum de Jesus. Uau! As implicações espirituais, a prática do jejum na vida de Jesus. Quantas lições a vida de Jesus, porque ele é Deus. Jesus é Deus de Deus e criado. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Mas como ele se tornou homem, tornou-se o nosso irmão. Logo que ele é apresentado pelo Pai no batismo, quando o Pai toma-se a honra de anunciar, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele é levado ao deserto, onde ele deve ser testado por Satanás. Ele tem que enfrentar Satanás. Por quê? Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus tornou o homem corregente, mas o homem morre espiritualmente porque se submeteu a Satanás. Então Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. Passou a controlar o homem, porque o homem deu a autoridade que tinha na terra a Satanás. Então Jesus veio para vencer a Satanás. Então ele tinha que enfrentar Satanás na terra onde Satanás tem domínio sobre a humanidade. O Deus deste século, como Paulo diz, cegou o entendimento dos incrédulos. Jesus mesmo diz, o príncipe deste mundo vem aí, eu não tenho nada. E como é que Jesus se prepara para enfrentar a Satanás? Com jejum. Com jejum. 40 dias e 40 noites, Jesus está em quê? Numa introspecção, numa comunhão com o Pai. Ele está recebendo direções como filho do homem. Ele tomou a nossa vestimenta. Ele deixou de lado, como diz Paulo, os atributos da divindade e vestiu-se com a nossa roupa. Eu sei que na nossa mente é difícil entender como Deus poderia se tornar homem, mas eu gosto de ilustrar assim. Suponhamos que o presidente da República quer experimentar o que vive um mendigo que mora debaixo da ponte. Então ele resolve que por um mês ele vai deixar o palácio, deixar tudo, e ele vai viver ali, vai comer o que o mendigo come, ele não tem ninguém para servi-lo, para experimentar. Ele não deixou de ser o presidente, mas por aquele mês ele não usufrui de nenhum privilégio da presidência.
Ele vive no nível do mendigo. Pois foi o que Jesus fez. Ele deixou de lado os atributos da divindade e veio viver, nasceu como homem e veio viver todas as nossas privações. E ele teria que enfrentar a Satanás como homem. E aí, onde ele está em jejum, 40 dias. E ele está buscando certamente a Deus, conectado profundamente com o Espírito de Deus, até porque na hora em que ele... Vamos pensar que na hora do seu nascimento, quando o anjo vem e fala com Maria, diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, ele já foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E na hora que ele é batizado por João no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. Naquele momento, ele é ungido para realizar a sua missão como Messias. E diz o Evangelho de Lucas que ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Então, no deserto, ele foi guiado por esse Espírito. Então, este tempo de jejum era de conexão com o Espírito Santo, porque tudo o que ele iria realizar seria sob a direção do Espírito Santo. O Espírito de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer liberdade ao cativo, abrir os olhos dos cegos, trazer, então, restauração do oprimido e tudo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele está aqui. E, geralmente, então, o jejum frequentemente é associado com um período também de busca da vontade de Deus. E nesse jejum de Jesus, ele realmente enfrenta Satanás. No fim, ele fez o que Adão não fez, ele usa a palavra, enfrenta Satanás e o vence. E depois de o vencer, sai no poder do Espírito Santo. Então, depois desse jejum, Jesus sai fortalecido, com poder para enfrentar o que? As obras do diabo. Ele sai ali para libertar o cativo, para curar o cego, para libertar, para anunciar o evangelho. E então, o jejum de Jesus nos inspira. Se Jesus, que é o Filho do Deus vivo, buscou a presença de Deus, a fim de se preparar para dar início ao seu ministério, que diremos nós? É por isso que quando Deus mandou de volta ao Brasil, disse, seu primeiro lugar é um lugar de jejum e oração, porque é onde realmente nós ouvimos a Deus, recebemos direção e somos fortalecidos para sair dali, ousadia! Maravilhoso! Qual a importância, então, da oração durante o jejum? Na verdade, jejum sem oração é dieta, né? Mas, então, qual a importância da oração durante esse período de jejum? Não, você foi embora de Paulo, né? Não tem nada a ver com Paulo, mas outro, né? Mas a importância da oração. Se eu vou jejuar por motivos espirituais, jejum sem oração é dieta. Ok, você vai ter seu benefício físico, mas não vai ter o seu benefício espiritual. Então, a oração durante o jejum é um tema muito relevante e frequentemente debatido entre os praticantes de jejum em todas as religiões, na realidade. A oração acrescenta um significativo componente espiritual a essa experiência. Sempre está ligado à oração. Jesus está lá. Qualquer jejum que nós encontramos na Bíblia está ligado com a oração. Você vai ver lá, pega Daniel, lê a oração que ele faz. É aquele que passa o dia com a cara no chão, levanta, olha a oração que ele faz. Você vê Paulo ele sai, ele encontra Jesus decapitado 3 dias sem comer e sem beber. Em oração, orando, ele está orando. Encontra um homem, ele está orando. E quando Deus chama a Paulo e a Barnabé para irem, estão eles reunidos num dia de quê? Jejum e oração. Estão orando. Quando Paulo vai ungir um presbítero, em todas as igrejas, todo mundo jejuando e orando. Então, tudo com oração. Então, oração tem um papel significativo, porque cria um ambiente, liga você a Deus. Então, não se pode pensar em jejum espiritual sem pensar na importância da oração. E mesmo quando você faz um jejum mais prolongado, que você está trabalhando, se você não separa a hora que você comia para orar, você está fazendo dieta. Então, é muito importante que quando você vai
partir para qualquer tipo de jejum, seja o intermitente. Se você quer benefícios espirituais, devote um tempo de quietude na presença de Deus para buscar a sua face. Até porque o jejum nos deixa mais suscetíveis ao reino espiritual, nos conecta, e nós não podemos perder essa chance de clareza mental e espiritual para nos reconectar com Deus. Maravilhoso. Então, qual a importância de uma pessoa que está em casa aí passando por um período de dificuldade, momentos de dificuldade, de desafio, jejuar nesse momento? Então, qual seria a importância principal de parar e jejuar neste momento? Fundamental. Até porque quando você está com muitos problemas, você não tem muito ânimo para muita coisa. Então, pare e diga, eu vou buscar a Deus. Como já dissemos, você vai usar o tipo de jejum. Por que eu vou buscar a Deus? Por quê? Alguém na minha família tem um decreto de morte. Ou eu estou numa situação angustiante. Porque a nossa tendência, quando estamos com um problema, é ficar pensando no problema. Monologando com o problema. E se vamos orar, só oramos o problema. Oh Deus, tem misericórdia de mim, tá. E vivemos naquela depressão porque o foco da nossa atenção está no nosso problema. Se eu decido, vou buscar a Deus, vou deixar de lado, quando eu paro para jejuar, por motivos espirituais, eu estou dizendo que a coisa mais importante na minha vida é a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é que Deus quer falar comigo nesta situação? E aí onde Deus, no jejum, traz tranquilidade ao nosso coração. Ele nos traz serenidade. Nem sempre as coisas mudam imediatamente, mas não é isso. Mas nós mudamos, porque o jejum não é para mudar a Deus, é para mudar a nós. Eu começo a ter uma autorreflexão, meus motivos, o porquê estou assim, começo a olhar para trás, o que é que Deus já fez na minha vida, vou ler a Bíblia, leio essas experiências, por exemplo, da bênção que cada um destes alcançou no meio de tantas dificuldades, e eu também vou, então eu digo sim, você está com qualquer dificuldade, pare, reserve, não pode reservar muito tempo, reserve um dia. Não pode reservar um dia, reserve uma manhã, reserve uma tarde. E assim vai aumentando um tempo de quietude. Pare tudo, deixe tudo de lado, pessoas, tranque-se, pega a Bíblia, põe uma música. Pega uma música, você pode até uma música instrumental, pega lá, entra lá no YouTube, ou uma música de adoração instrumental, ou cantada, porque a música nos ajuda, nos conecta com Deus. Fique quietinho. Não se preocupe em falar, não se preocupe em falar. A oração é muito mais do que palavras. Essa meditação que você começa a contemplar, começa a meditar, e também pode falar, abrir o coração. Mas muitas vezes é nessa quietude, nessa tranquilidade que Deus começa a falar conosco. Então, que a prática do jejum na sua vida seja uma constante. Comece, mesmo que nunca tenha jejuado, comece, você vai ver a diferença. E quando você percebe o resultado, aí você vai ter mais ânimo para aumentar os seus dias de jejum. E qual que é o papel do Espírito Santo nesse fortalecimento do nosso espírito durante o jejum? Meu Deus, o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o grande, maior de todos os presentes que Jesus deu ao crente. Porque Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como? Na pessoa do Espírito Santo. E ele disse, é melhor que eu vá. Por que Jesus diz, é melhor que eu vá? Porque eu estou aqui preso num corpo. Para que você fale comigo, você tem que sair de casa. Eu estou vivendo aqui dentro de um corpo humano, como o seu, que dorme, que come, que viaja, que muda de lugar. Estou preso ao tempo e ao espaço. Mas é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar não apenas convosco,
mas em vós. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos falará do que tem ouvido. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o termo que Jesus usa para o Espírito Santo é o paracleto, que significa consolador, ajudador, fortalecedor, mestre, advogado. Então é aquele, e na expressão grega de paracleto, é aquele assistente que vai lhe defender em todas as causas. Então esse Espírito Santo nos guia e ele nos é dado como aquele que nos orienta, que nos dirige. Ele tem um papel dentro de nós, mas como uma mãe. Na realidade, a palavra é até feminina. É aquele que nos amamenta com o leite da palavra. Então, o papel do Espírito Santo é fundamental, porque é ele que nos impulsiona. Ele é quem torna Jesus real na nossa experiência. É ele que descortina a palavra para nós. É ele que se manifesta trazendo clareza. É ele que faz com que na hora que você abre o texto da Bíblia, ele revela, fala conosco, porque foi ele que inspirou as Escrituras. Então o Espírito Santo é um assistente que está conosco sempre, que nos ajuda. Ele é o amigo do noivo que está formando o caráter de Cristo em nós, produzindo em nós o quê? O amor, a alegria, a paz, a bondade, a paciência, a mansidão, a fé, o domínio próprio. É ele quem nos consola, é ele quem nos conforta e é ele quem vai nos entregar a Jesus. Então, dependemos do Espírito em todos os momentos da nossa vida de oração, de jejum, de reflexão na palavra de Deus. Amém, aleluia! E como que essas histórias inspiradoras aí de jejum da Bíblia podem nos ajudar, podem nos inspirar para os momentos agora modernos de quem quer jejuar? Nós vamos ver que o que eles passaram é o que nós passamos. A necessidade deles é a nossa necessidade. Nós tomamos, por exemplo, Moisés, que passa 40 dias e 40 noites. Elias, que vai caminhando, o próprio Cristo. Então, o que ocorre? Todos eles tiveram um momento de um ato de negação, mas um espaço de encontro com a sua própria fragilidade e dependência de Deus. É o mesmo, é atual. O ser humano de hoje é igual ao ser humano dos dias de Moisés. Os pecados de hoje são os pecados de ontem. O que é diferente? A tecnologia, mas a estrutura do ser humano. É por isso que a Bíblia, sendo um livro tão antigo, de milhares de anos, é tão atual e fala conosco hoje. Então podemos dizer que a experiência que eles tiveram de oração, de arrependimento, de dependência de Deus, de humildade, de busca, de solitude com Deus, são as mesmas necessidades que nós temos hoje. Então nós podemos olhar para eles, eles venceram, entraram por este caminho, nós também podemos entrar. Eles encontraram o socorro de Deus, a direção, nós também vamos encontrar. Amém, aleluia! Então, espero que essas histórias aí dos personagens bíblicos possam inspirar você a realmente realizar um jejum nos dias de hoje. Se você está passando por algum desafio, alguma dificuldade, tenho certeza que você se inspirou com essas histórias da Bíblia. Então, não esqueça de compartilhar esse episódio e fica atento ao nosso próximo episódio do podcast.